Muy bien, adelante, señores, podemos comenzar. Podemos começar? Está me ouvindo? Así es. Tudo bem. Buenas noites, meu nome é Jaqueline e nós outros iremos falar sobre a corteza cerebral, funções intelectuais do cérebro, aprendizagem e memória. Pode passar, por favor. Então, a corteza cerebral é a maior parte do encéfalo e, ao mesmo tempo, a que mais perguntas genera sobre sua função. Hoje, veremos sua organização em capa, como se conecta com o tálamo e outros centros, como se distribuem suas funções de pensamento, memória e análise da informação sensitiva. Empecemos com a ideia geral de como se lá cableia, como se nós fizéssemos um cabeamento, cableasse a corteza. Pode passar, por gentileza. A anatomia fisiológica da corteza cerebral quando começamos a falar da corteza cerebral, podemos pensar como se fosse uma cáscara muito fina que recobre todos os giros do cérebro, que tem em cerca de 2 a 5 milímetros de espessor, como se fosse de 3 moedinhas apiladas, de moedas apiladas, pero cobre uma área enorme, já que é esplegueado em giros e em surcos. Se pudéssemos despleguear essa superfície, teríamos cerca de 1,4 metros quadrados, mais ou menos, que seria um quarto de 1 metro quadrado, que seria em cerca de aproximadamente 4 folhas de ofício juntas, 4 folhas A4. Assim, essa casca, mesmo sendo muito fina, ela concentra uma quantidade gigantesca de neuronas, que ela pode, que aproximadamente seria cerca de dezenas de milhões, de aproximadamente, como está aí no slide, 80 mil milhões de neurônios, formando isso uma rede de conexões muito densas, que faz com que esse truco ele aumente a área com plegs, permitindo que essas neurônias elas se encaixam e potencialize algumas funções superiores, como percepção, linguagem, memória e algumas tomadas de decisões, fazendo que sem aumentar, sem o aumento demasiado do volume do crânio. Pode passar, por gentileza. A estrutura histológica, tipo de la superfície neuronal de la corteza cerebral, com suas sucessivas capas, são formadas por diversos tipos de neuronas. Em la corteza, podemos observar que há 3 actores, que seriam os granulares, os funciformes e os piramidais. Os granulares, eles também são denominados de estrelados, que são interneuronas de axon muito curtos, que ajustam os minocircuitos, que eles ativam o glutamato e eles inibem o GABA no sinal. Os piramidales, eles são mais grandes e muito numerosos, fazem a saída principal, eles enviam as fibras largas como se fosse pela via córtico-espinal, desculpa, e conectam as áreas lejanas. Las funciformes são capas mais profundas, que dão lugares principalmente à saída das fibras, né, da corteza. Em conjunto, podemos presumir que é o equilíbrio de excitação e inibição para manter a estabilidade da atividade cortical. Passa, por favor. A corteza cerebral contém fibras organizadas em diferentes capas. Essas fibras elas podem ser horizontais ou verticais. Como já associei, esse cabeamento básico, ele de forma intracortical e com suas estruturas são profundas. Então, em la corteza, essas fibras horizontais, elas são muito abundantes
entre áreas adjacentes e elas facilitam essa comunicação no local, na capa. Na capa específica em qual está situada. Nas fibras verticais, elas conectam com os centros inferiores do encéfalo. Algumas, elas decidem, inclusive, fazem com que permitam a viagem da medula às regiões mais lejanas por largas associações. Este desenho permite entregar essa informação que é perceptível para a gente, né? E até muito claro que é horizontal e vertical. Isso eu trouxe uma imagem mais adelante que eu vou mostrar um corte das capas em todas as capas e as suas divisões e suas características. Com esse cableamento, é o ator central que incede La Corteza ao tálamo. Pode passar, por favor. Que seria agora as capas de La Corteza. Em La Figura, vemos um corte de La Corteza com suas 6 capas. Arriba, é possível aqui, onde tem esse número 1 aqui romando, que seria a capa molecular, observar que quase sem somas predomina fibras horizontais, que está aqui mais no cantinho, que elas entregam esses sinais locais. Mas abaixo, temos as capas granulares e piramidais externas, que elas são compostas por muitas neuronas pequenas e piramidales. Assim, conseguimos ver conexões de associação com áreas cercanas, onde é predominante aí na imagem esses pontitos muito pequenos e esses traços horizontais. Já nessa capa aqui, 4, que seria a granular interna, ela é mais densa, também tem os pontitos, ela é aberta e traz a informação mais talâmica sensitiva, que recebe a maioria dos sinais sensitivos específicos do corpo. Na 5ª seria a pirâmide interna, que mostram células grandes, além de dendritas apicales, que sobem na saída entre ali o tronco e a medula, que tem alguns exemplos como o córtico espinal. Abaixo, na capa 6, que é funciforme ou poliforme, às vezes ela fica aqui, já no final, dividida em 6A e 6B, elas originam as fibras de retorno ao tálamo, cerrando um feedback tálamo-corteza, que também eu vou falar mais adelante, e elas elas já predominam de maneira vertical, as fibras verticais indicam a organização da coluna. De uma maneira mais sucinta, eu organizei que um pensamento no qual ficaria muito claro, que seria a capa 1 ela entrega, a 2 e a 3 associa, a 4 recebe, a 5 envia, a 6 e devolve as informações ao tálamo. Pode passar, por gentileza. Relações anatômicas e funcionais da corteza cerebral com o tálamo e outros centros inferiores. Essa ligação tálamo-corteza, ela tem aferências sensoriais e elas acontecem através de... O tálamo, ele precisa ser excitado... o tálamo, ele excita a corteza. Se não acontece essa excitação, a gente não consegue desenvolver, perde grande parte da sua função. Então, esse conjunto tálamo-corteza também, ele tem unidade anatômica e funcional, assim como o outro grupo, o integrante fez uma pergunta que é só dos sentidos, o que seria exceto seria o olfato. A corteza, ela devolve algumas projeções ao tálamo, que faria uma retroalimentação que regula essa atividade. Ela regula, ela ajusta esse ganado de lucinales que vão avançar as percepções conscientes.
E quase todas essas vias sensoriais, elas passam por o tálamo, exceto o olfato. Pode passar, por favor. Essas áreas funcionais de La Corteza, existe essa estimulação elétrica e a exploração neurológica. A estimulação intraoperatória mostra que cada área, em um tempo real, ela tem as lesões e os exames neurológicos. E elas trabalham juntas e ambas elas validam o nosso mapa motor, tanto o nosso mapa motor, o nosso mapa sensorial e de linguagem. Então, uma estimulação intraoperatória, teríamos exemplo da motor e da linguagem. Já alguns exemplos de lesões seria a face de Broca, Wernicke e déficits motores e visuais, como os meus companheiros vão falar mais adiante de maneira mais adelante de maneiras mais específicas. Pode passear. Abre o microfone, Odete. No se te escucha, Yair. Ok, Ahora sí. ahora sí. Buenas noites, prof. Buenas noites a todos. Eu vou falar das funções cumpridas por áreas corticais específicas e nós podemos ver esta imagem das áreas corticais do cérebro. E estas áreas foram mapeadas, foram determinadas através de estimulação elétrica com pacientes despertos ou às vezes com pacientes que tiveram uma parte de sua corteza extirpada e dependendo do local onde era estimulado, os pacientes faziam alguns movimentos, expressavam algum sonido ou às vezes hablavam alguma palavra. E agora eu vou falar de las áreas de associação. Ok. Las áreas de associação são três grandes áreas, que é a área de associação pré-frontal, área de associação parieto-occipito-temporal e área de associação límbica. E estas áreas recebem e analisam de forma simultânea sinais de múltiplas regiões do córtex cerebral, tanto informações motoras quanto sensitivas, e também analisam e recebem informações de outras áreas subcorticais. E cada uma destas áreas tem suas especialidades. A primeira que vou falar é a área de associação parietal. E poder ver acá, nesta parte que está verde, seus limites são anterior, nós temos a corteza somatosensitiva, posterior temos a corteza visual, lateralmente a corteza auditiva, e tem quatro subáreas que são a área de análise das coordenadas do corpo, área de Wernicke, circunvalação angular e área para a nominação de los objetos. E vou falar um pouco de cada uma de forma rápida. A primeira é a análise de coordenadas espaciais do corpo. Então, nós, como estamos vendo, esta área tem a função de analisar as coordenadas espaciais do corpo. Então, é como que esta área é responsável, nós podemos saber como está nosso corpo no espaço, ao redor, e recebe os dados e calcula as coordenadas do meio visual, auditivo e corporal. E eu estava lembrando de um livro que li, uma história real de uma pessoa que sofreu um acidente e teve uma lesão nesta área, e ele se quedou com um problema de hemionegligência.
neglected em inglês. E esta pessoa não tinha nenhuma percepção de seu lado esquerdo. A outra área é a área de Wernicke, que, como nós vimos na primeira parcial, é uma área muito importante porque está responsável por la compreensão da linguagem, está por detrás da corteza auditiva primária e uma lesão nesta área, uma pessoa é incapaz de entender, de compreender a linguagem. Temos a área de circunvalação angular para o processamento inicial de linguagem visual. E nesta área está involucrada com a área de Wernicke. E essa área faz com que as palavras percebidas por la vista tenham sentido. Por exemplo, se estou lendo um livro, é nesta área que essas palavras, em conexão com a área de Wernicke, vão fazer sentido. E se uma pessoa tem lesão em esta área, nós temos o que chamamos de agrafia, que é a incapacidade de escrever, e também temos alexia, que é a incapacidade de ler. E outra vez estava lendo um caso de uma senhora que era pianista e começou com um problema nesta área e ela começou a olhar suas partituras que sempre tocava, sabia, e agora todas as palavras não tinham nenhum sentido. A próxima área é para a nominação de los objetos. Então, esta área também está relacionada com a área de Wernicke. Então, esta área é responsável pelo conhecimento, por nomear os objetos. Por exemplo, se mostro esta caneta para vocês, automaticamente vocês associam com o nome. Então, uma lesão nesta área, a pessoa não tem a capacidade de nomear os objetos. A segunda área é a área de associação prefrontal, que trabalha em associação com a corteza motora e vai a planificar os patrões de los movimentos. E também recebe informação sensitiva relacionada às coordenadas espaciais do corpo. Também é uma área importante para os processos de pensamento e armazena a memória operativa. E a área de Broca também é muito importante, onde se executam os planos e patrões motores para as expressões de nossas palavras. E também está vinculada à área de Wernicke. A última área, a terceira, é a área de associação límbica. E esta área se ocupa do comportamento, emoções e a motivação. E como o livro de Gaito aponta, esta área é parte de algo maior porque está envolvida uma complexa série de estruturas neuronais. E como sub-área da área límbica, nós temos a área para o reconhecimento de las caras. E é uma área muito relevante, não é tão pequena, e o livro de Gaito habla que justamente pela importância que tem, é uma área que tem um tamanho relevante e é importante para a função intelectual. E quando nós temos uma lesão nesta área, nós vamos a ter a prosopagnosia, que é a incapacidade para reconhecer caras. Então, é uma área também muito importante. Muito bem, isso me parte. Buenas noches. Agora eu vou falar sobre a origem que denominada de Wernicke, que é a função interpretativa global de la parte posterior do lobo temporal superior, da área de Wernicke. Que a origem do nome está denominada em honor do Karl Wernicke, um neurólogo alemão do século XIX,
Quem descreveu a afasia sensorial demonstrou a importância desta região e a compreensão da linguagem. São a área de associação somática visual auditiva que se reúne à parte posterior do lobo temporal. Sua localização na área de Wernicke se encontra na parte posterior do lobo temporal superior, na região com o parietal e occipital, que é na área 22, onde está mostrando aí na parte azul. E na zona de confluência, onde se integram as informações auditivas, visuais e somáticas. Segundo Guyton, lá também a área interpretativa general é a área gnóstica e a área do conhecimento. E sua função dá significado à informação da base da inteligência e da compreensão global. Pode passar. Está me escutando? Está dando para escutar? Visa alcançar os níveis de compreensão altos de funcionamento cerebral que chamamos de inteligência. Essa região é a área de Wilke. Então, depois de uma... Pode passar, professor. Área dominante. A circulação angular, passou? Pode voltar um pouco, professor. Não é perdido. Eu tenho que voltar uns 2 slides para... Passou muito. Volta mais. Daí. Acho que parou nessa, né? Isso aí. Da próxima, essa eu já falei. Isso. Então, a circulação angular é situada na porção inferior do lobo parietal, que conecta com a área de Wilke. Sua função é interpretação de informação visual relacionada com a linguagem, leitura e escritura. Uma lesão faz a alexia e a cegueira das palavras. A pessoa pode ver, pero não interpretar o significado do lido. Pode passar. Lá as funções interpretativas da área de Wilke, das áreas da linguagem e o controle motor, se desenrola do hemisfério dominante. Lá as funções da linguagem desenrolam em hemisfério dominante em 95% dos destros. O dominante é o esquerdo, da linguagem lógica, matemática, e o hemisfério dominante entonação, emoção e percepção espacial. O papel da linguagem intelectual. Guyton explica que a linguagem dá ferramenta para organizar o pensamento. Toda experiência sensitiva se transforma em palavras. Assim, o cérebro pode analisar, comparar, armazenar e recordar. Se a área de Wilke percebemos estímulo, pero não interpretamos como ideias completas. Pode passar. Qualquer comportamento fundamental de nossa experiência sensitiva, equivalente linguísticos. Acho que eu falei. As áreas cerebrais dedicadas às memórias e processamento de outros fins intelectuais. Senão que guardamos as próprias palavras ou os pensamentos que expressam muitas vezes informações linguísticas. Pode... As funções denominantes. Paciente com uma lesão no hemisfério dominante, há denotado que esse hemisfério pode resultar especialmente
importante para entender e interpretar, música e padrões visuais, prosódias e autonação de la voz, linguagem corporal, relação espacial com o entorno. O hemisfério dominante não processa a palavra, senão a emoção e a entonação que dão a vida à linguagem, segundo Gaita. Pode passar, professor. Buenas noches, compañeros. Pode passar. Bueno, yo voy a hablar sobre las áreas de asociación pré-frontales. Guyton cita que durante anos se foi ensinado que a corteza pré-frontal é um lugar onde assenta o intelecto superior em el ser humano, especialmente devido à diferença principal entre o cérebro de monos e de homens, consciente grande proeminência que adquire as áreas pré-frontais humanas. Se descobriu que alguns pacientes com a depressão psicótica grave poderiam obter alívio considerável se seccionavam as conexões neurais entre as áreas pré-frontais e o resto do cérebro, é decir, mediante um procedimento chamado lobectomia. Pode passar? Este procedimento leva a cabo introduzindo um bisturi de hoja fina de rama através de um pequeno orifício situado na zona frontal lateral do crânio em ambos os lados da cabeça e cortando o cérebro através do borde posterior de lóbulos pré-frontais e arriba para baixo. Bueno, Guyton cita que anteriormente se creia que a área do intelecto superior, a inteligência das pessoas, ficavam na área de associação pré-frontal justamente pela comparação de tal tamanho em comparação aos monos, que eram assim, muito estudados na época, até que começaram a se realizar a lobectomia em pacientes por redor de 1930, em casos de paciente, principalmente em casos de pacientes esquizofrênicos, agressivos e outros em depressão muito graves. Notando-se que a secção neural em la área de associação pré-frontal gerava alguns câmbios em la persona. E aí, devido a estes câmbios, se foi notado qual era a sua real função e se viu que esses câmbios eram menores em relação à inteligência comparado à área de Wernicke e a circunvolução em comparação com a área de associação. Quais foram esses câmbios? Os principais câmbios foram, eu grifei em negrito no ponto 4, que era a grado de sua agressividade diminuía em ocasiões notáveis. Então, o que temos em conta? Os pacientes esquizofrênicos, em la época, era o que tinha a possibilidade de ser a lobotomia dessa área de associação. Nessa época não teríamos nenhum medicamento, nenhuma outra ferramenta para que se possa fazer alguma coisa. Então, assim se foi descoberto a sua função. Além de sua agressividade, outros câmbios, eu vou citar um na ONU, que são, deixavam de poder resolver problemas complicados. Número 2, perdiam sua capacidade de levar a cabo tarefas suscetíveis para alcançar uma meta complexa. Número 3, lhe resultava possível aprender a realizar várias laborais paralelas ao mesmo tempo. Não se conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. 5, suas respostas sociais muitas vezes eram inadequadas para a ocasião. Número 6, os pacientes todavia podiam falar e entender a linguagem, pero eram incapazes de hilar qualquer série de órgãos. 7. Pacientes também poderiam realizar aunque a maioria dos patrões habituais e funcionamento motor haviam posto em prática durante sua vida, pero muitas vezes sem nenhum sentido. Muitas das pessoas que passaram por lobectomia, a pessoa praticamente ficava apática, sem emoções. Então, muitas das pessoas se arrependeram desse procedimento, né, dos seus familiares. E tudo bem, pode passar? Outra coisa que é muito importante ressaltar em função da área pré-frontais é a memória operativa, que é a capacidade das áreas pré-frontais para seguir um hilo, seguir um fio de fragmento de informação
que uma vez permitiu a evocação instantânea de seu contenido quando se requerem os pensamentos anteriores da memória. Como a Odete citou, alguns pensamentos, algumas memórias de curto prazo se ficam na área pré-frontal para que a pessoa tenha de rápido acesso, como que nos permite fazer contas de cabeça e outras coisas. Pode prognosticar, planificar o futuro, retrasar ações sucessivas e esses pontos que Guyton nos cita. Pode passar a próxima. Função do cérebro em comunicação, recepção e emissão da linguagem. Acá Guyton nos mostra um esquema que leva a cabo a informação desde a área auditiva primária até a área de Wernicke, passando para a área de Broca, para então chegar à área de corteza motora e o sonido ser emitido. Pode passar. Acá é o mesmo esquema, pero como se fosse uma informação vindo da parte visual. A pessoa mira alguma coisa, essa informação vai para a circunvolução angular, depois passa para a área de Wernicke, onde é sintetizada essa informação, passa para a área de Broca e até a corteza motora. Pode passar? É isso aí. Boa noite. Tá me ouvindo, professor? Sí, señor, te escucho. Bom, agora eu vou falar sobre a função do corpo calhoso e comissura anterior. O corpo calhoso é uma estrutura que hace a transmissão entre os dois hemisférios cerebrais. Desde o começo dos estudos, se criam que o corpo calhoso tinha uma importância muito grande devido a ser uma estrutura de grande tamanho. Então, de acordo com foi passando os estudos, foi descoberto que o corpo calhoso tinha muita importância porque ele fazia a conexão entre os dois hemisférios cerebrais e punha a informação armazenada entre um hemisfério à disposição da área cortical do outro hemisfério. E já a comissura anterior, pode passar o slide, por favor. Já a comissura anterior era uma região que ela fazia na porção anterior do lóbulo temporal, e ela estava mais ligada assim a questão das emoções, porque ela incluía a zona da amígdala. Então, o que passou? Que aonde a maioria das conexões eram feitas pelo corpo calhoso, com exceção da comissura anterior. E os dois faziam a troca de informações entre as áreas corticais dos dois hemisférios. Como a Lu falou, a maioria das pessoas tem o hemisfério dominante, que é o lado esquerdo para as pessoas que são direita, e as pessoas que são esquerda cambia de hemisfério, e o hemisfério dominante é o direito. Pode passar o slide. Aqui é uma imagem que mostra a comunicação entre os dois hemisférios, entre o corpo calhoso e a comissura anterior. E essa comunicação, elas proporcionam abundantes conexões nervosas em ambos os sentidos cerebrais. Pode passar. Quando o corpo calhoso ele é cortado, ocorre um bloqueio em essa transferência da informação, pode ocorrer três importantes exemplos. Por exemplo, quando bloqueia a transferência de informação desde a área de Wernicke, do hemisfério dominante, hacia a corteza motora em um lado oposto do cérebro, o que se passa? A pessoa entende a função dessa região, só que ela perde o controle motor da atividade voluntária do lado oposto. Os movimentos subconscientes habituais estão normal, mas ela perde aquela atividade motora voluntária, principalmente da mão e do membro superior do lado oposto.
Já quando ocorre o impedimento do passo de informação somática e visual do lado direito hacia a área de Wernicke e ao hemisfério dominante esquerdo, o que acontece? Fica assim, a sensibilidade de um lado com o outro fica alterada, e além da questão visual também. E existe também aquelas pessoas que têm o corpo calhoso totalmente interrompido. O que se passa? Que ficam dois hemisférios cerebrais totalmente independentes, sendo que a comissura anterior ela vai fazer alguma comunicação, mas como ela está mais voltada para uma questão das emoções, a persona em questão perde a questão do parte somática, motora, mas ela consegue ter um exemplo, uma questão emocional mantida. Pode passar. Aqui está o exemplo de um lado, quando ao corte do corpo caloso se perde o controle da corteza motora e o movimento voluntário da mão e o braço, e aqui quando é a parte somática e visual, da área de Wernicke e o hemisfério dominante esquerdo. Pode passar. Isso aqui é quando tem o lado, quando o corpo calhoso ele é interrompido por completo, que o cérebro, em vez de ser um só, vai funcionar em dois, como se fosse dois cérebros separados, e a pessoa tem a linguagem, ela compreende o que está escrito, mas ela não sabe, consegue falar, e fica só uma questão emocional, que o livro dá o exemplo, que diz assim, beija, me beija. Aí a pessoa responde de nenhuma maneira, só sem uma frase sem sentido. Pode passar. Agora vamos falar sobre o pensamento, consciência e memória. Pode passar o slide. O pensamento é um padrão de estimulação em múltiplos componentes do sistema nervoso ao mesmo tempo, e que implica por toda a corteza cerebral, tálamo, sistema límbico, parte superior da formação reticular e no tronco encefálico. O pensamento, a consciência e a memória, ela tem muito questão teórica, ela não tem uma questão prática, é mais muitas definições são de teoria holística. E existe duas áreas, existe a área subcortical, que vai ser a formação reticular, sistema límbico, tálamo, que ele vai ter aquele pensamento básico. Um exemplo, o dolor, vai ser aquele que determina a natureza geral do pensamento, e a corteza cerebral ela não vai ser responsável pelos aqueles pensamentos que generam profundidade, consciência mais profunda. Um exemplo é a visão. Pode passar. Zonas específicas estimuladas na corteza cerebral e o rasgo diferenciado do pensamento. No córtex existe localização específica das sensações da superfície do corpo, da sensação da textura da seda, do reconhecimento visual de padrão retangular, de um muro de blocos de hormigão e algumas características individuais de um instinto particular. É o seguinte, que aqui, nessas zonas específicas, como ele dá o exemplo, tem um muro daqueles tijolinho, e quando a gente vê, a gente consegue definir que tem vários tijolinhos amontoados lá fazendo uma parede, um exemplo. Pode passar. A consciência. A consciência é um fluxo contínuo de conhecimento que temos sobre nosso meio ou sobre nossos pensamentos sucessivos. Então, a consciência é aquele fluxo de comunicação contínua que a corteza recebe, e ela vai criando. Isso é a consciência. Pode passar. A memória. A memória é uma interação funcional repetitiva de diversas estruturas neuroanatômicas ensamblada em circuitos neuronais específicos, provocando o reforçamento das conexões sinápticas involucradas.
E as huellas de memória podem dar-se a qualquer nível do sistema nervoso. Um exemplo é a medula, que a medula tem memória do uma criança quando tem o reflexo da marcha. Então, todo o sistema nervoso central ele tem uma memória. Só que a maior parte desse mecanismo intelectual da memória está localizado na corteza cerebral, que ela vai ter vários tipos de memória, que mais na frente vão dizer os tipos de memória. Pode passar. Memória positiva e memória negativa. Nós temos a memória positiva e a memória negativa. O cérebro ele não consegue manter toda a memória que a gente vai guardar. Ele não tem uma capacidade, porque senão rapidamente se esgotaria a capacidade de armazenamento do cérebro. Então, ele consegue ver aquilo que é interessante, uma informação interessante, outra não desinteressante, e ele ignora. E as zonas específicas das regiões límbicas, elas que determinam se a informação é uma informação que vai ser interessante, se ela vai ficar no subconsciente, se ela vai ser sensibilizada ou se ela vai ser suprimida. Pode passar. A classificação da memória. A memória nós podemos classificar em 2 tipos. O tipo de memória de tempo e o tipo de informação armazenada. A imagem aí mostra da memória de tempo, que nós temos a memória a curto prazo, que é segundos, minutos, a memória a médio prazo, que é dias e semanas, e a memória a longo prazo, que é anos. E também nós temos aquela memória operativa, que está relacionada ao racionamento, ao intelecto, e que resolve alguma etapa de algum problema. Pode passar. E tem o tipo de informação armazenada, que vai ser aquela memória declarativa, que está relacionada a emoções, ao prazer. Ela vai dizer o meio como aconteceu, a relação temporal que houve, a causa da sua produção, o significado que teve aquela memória, a dedução particular que deixou na mente da pessoa daquela memória. E tem a procedimental, que é de atividade motora do corpo, que é dirigir. Um exemplo que o livro dá é golpear a pelota de um tênis, andar de bicicleta, que a partir do momento que você aprendeu, aquela memória fica para sempre, você nunca vai esquecer. Pode passar. Agora é com a Dilson. Ok, buenas noches. Mi parte es muy sencilla, es sobre la memoria y como Ciro ya dijo, ella es dividida en la parte de tiempo y eso que yo voy a hablar, sobre medio, largo y corto. Puede pasar, por favor. Ponernos un ejemplo de cada, Dilson, ¿sí? Sí, sí. Y testes también que se puede hacer en una consulta médica para tratar de testar todas las memorias. Entonces, la memoria, primera cosa que yo quiero rescatar do que ya fue dicho, es que la memoria es un camino de neuronas que el libro compara como huellas. Huellas son impresiones digitales. Entonces, son caminos que las neuronas siempre van a hacer con los potenciales de acción. Y eso es una memoria, una huella que siempre es accedida por aquella información. Entonces, la memoria de corto plazo es definida como una memoria de pocas informaciones, como los dígitos de un teléfono, como 7 a 10 dígitos de teléfono, y eso es almacenado solamente, no es almacenado. Enquanto estamos pensando en los números, esta huella es percorrida constantemente. Eso dice la teoría de las neuronas reverberantes. Empieza un estímulo, un pensamiento, y eso sigue. Puede pasar para el próximo, por favor.
Ok. Siga o caminho como arriba, e isso, enquanto uma pessoa está pensando, está consciente dessa informação, ela vai circulando nessa mesma huella e vai mantendo essas neuronas ativadas e a informação se queda allá por alguns minutos. Isso na consulta médica poderia ser testado pedindo que a pessoa memorizasse 5 ou 7 números ou algumas figuras, algumas palavras que o doutor poderia sugestionar. E a pessoa, imediatamente após ser dito aquilo já teria que repetir. Esse é a curto prazo. Pode regressar, por favor. Eu quero solamente falar sobre o mecanismo fisiológico que está involucrado nesta ativação das neuronas. É a teoria da facilitação e da inibição. A facilitação é caminho que é percorrido por la neurona sensitiva, ela é ativada e já hace sinapse com a segunda neurona desta mesma huella, se não é estimulada adicionalmente por uma terceira neurona, que seria a facilitadora. Então, temos o caminho simples, na memória de curto prazo estaria nessa categoria. A neurona seria excitada enquanto estamos pensando, e se não é excitada por uma facilitatória que aumenta o estímulo, então essa memória se perde dentro de alguns minutos. A teoria da facilitação e da inibição. E isso tem a ver com alguns iones que nós vamos aprender um pouquinho mais adelante. Pode passar 2, por favor. Sim, 2 não, esse mesmo. Na primeira imagem, se vê a teoria das neuronas reverberantes, e a segunda podemos ver arriba, uma neurona que vem de arriba a abaixo, é a facilitadora. Seria um estímulo a mais. Nesse caminho horizontal seria o estímulo sensitivo ou do pensamento original, e se foi estimulado com mais força, dolor, por exemplo, um estímulo muito intenso, aí seria o facilitador. E se não é importante, o cérebro vai, outras partes do cérebro, como dijo Ciro, todo está integrado, o sistema límbico, o sistema da corteza. Há uma seleção inconsciente do que é importante e do que não é importante, então essa neurona em rojo inibiria essa memória. Ela se quedaria somente enquanto estamos pensando e depois já se apaga. Esse sistema se aplica a todas as memórias, curta, larga, média e largo prazo. Solamente se é curta, não há facilitadora. Se há facilitadora, pode evolucionar de la média para largo prazo se a pessoa cultiva ou não essas informações, como quando estudamos para uma prova, ou quando a informação é associada a uma emoção muito, muito forte que acionaria as facilitadoras. Próximo, por favor. Ok, então, eu falei de curto prazo, sim, então seria simplesmente uma huella de memória que foi formada por uma informação que só se requeria neste momento, e já não havia facilitação, vai se perdendo por el mecanismo de inibição, que por mais que a informação se repita, se o cérebro diz que não é importante, canais de cálcio vão se cerrando progressivamente e isso não vai se quedar como uma memória mais forte. Ok, a médio prazo seria recuerdos de semanas ou meses. Como se dá isso? Em primeiro lugar, Pode passar para a próxima, por favor? Ok. Teríamos allá o mecanismo solo para citar, este experimento foi hecho com um caracol, um caramujo, uma lesma, que tem um sistema nervioso muito rudimentário, pero pudo ser estudado por alguns cientistas para poder entender os mecanismos das sinapses da memória.
Entonces, el caracol aplicia. Aí vemos a parte da facilitação. Então, se tem uma coisa que meu cérebro juzga importante, vai haver estímulo adicional, además do sensitivo, que se vê na horizontal. Temos o terminal facilitador, que libera serotonina. A serotonina abre mais canais de cálcio e os canais de cálcio arrastram mais vesículas de neurotransmissor para a fenda sináptica e o sinal se queda mais intenso e esta facilitação se queda por mais tempo, não só durante o estímulo, pode quedar-se por vários dias. Estímulo de facilitação, por exemplo, pode ser suficiente para que aquela huella de memória se quede facilitada por muito tempo. E uma que foi inibida pode tornar-se excitada por facilitador. Próxima. Então, essa é a de médio prazo. A de médio prazo é entre 20 e 30 minutos. Como uma pessoa pode testar essa memória numa consulta médica? Pedir que a pessoa repita o nome do médico que se apresentou durante o início da consulta, que repita as mesmas informações que foram solicitadas no início da consulta, como os números que foram citados, outras informações. Isso é médio prazo. Acá se mostra a questão da serotonina, que ativa sistema interno da neurona, que ativa a sinalização celular com AMP cíclico, e además de los canales de calcio que continúan activos, hay cierre de los canales de potasio. Acordamos que quando há potencial de acção, entra sódio e sale potássio para poder fazer a repolarização e depois haver novo potencial de ação depois que todo se coloca no lugar certo. Pero quando há essa facilitação, os canais de potássio que se quedam cerrados levam muito tempo para fazer essa repolarização da célula. Então, por mais tempo, temos o cálcio arrastrando neurotransmissores para as fendas sinápticas, excitando as neuronas pós-sinápticas. Esse é câmbio químico que acontece na memória de médio prazo. Ok, pode passar para a próxima. Ok, a inibição, já foi comentado, se o cérebro ou se nós outros conscientemente decidimos que não é importante, acontece esse mecanismo de habituação, há cierre crescente do mecanismo de cálcio, o cálcio não arrastra as vesículas de neurotransmissor para a fenda, o sinal vai se quedando cada vez mais fraco, e essa memória é perdida daquela huella. E ele próximo nos diz que entre a memória de médio e curto e longo prazo não há limite, dizendo como que 30 minutos ou a vida toda, como é a memória de largo prazo. Lo que a teoria diz é que estruturalmente haverá algumas alterações na neurona, que podemos ver. Além de los canales de cálcio e potássio, tendremos, no próximo slide, por favor. No próximo, isso já hablé. Aqui, tendremos, você pode ver esquematicamente, o facilitador arriba, o horizontal é o sensitivo, né, o estímulo original. Então, percebemos que aumenta as terminações de estímulo facilitatório, aumenta as vesículas de cálcio e aumenta as dendritas para a recepção de estes sinais. Então, acontecem cambios químicos e estruturais nas neuronas. E isso é o que define a memória a largo prazo, que depende dessa seleção consciente ou altamente emocional que vai definir essas mudanças estruturais, químicas e físicas na neurona. Mi parte é essa. Buenas noches.
Eu vou falar sobre consolidação da memória. Pode passar. Bom, consolidação da memória de curto a largo prazo. Esse é o processo por qual a memória a curto prazo se transforma em memória a largo prazo, através de los cambios anatômicos, físicos e químicos em las sinapses neuronais. A consolidação mínima é de 5 a 10 minutos. A consolidação profunda é de 1 hora ou mais. Requer síntese de ARN mensageiro e proteínas em las neuronas. Os fatores que impedem a consolidação são convulsão cerebral hasta 1 minuto depois da experiência sensitiva, comoção cerebral, anestesia geral profunda, qualquer bloqueio de funcionamento dinâmico do encéfalo. Por exemplo, se o cérebro recebe uma impressão sensitiva, forte, pero a continuação vai seguida em um prazo aproximado de 1 minuto, por uma convulsão cerebral induzida por meios elétricos, experiência sensitiva não se recordará. E, analogamente, uma comoção cerebral, a aplicação súbita de la anestesia geral profunda ou qualquer outro efeito que produza um bloqueio passageiro em um funcionamento dinâmico do encéfalo pode impedir a consolidação, que é o tempo necessário para que suceda, provavelmente podem explicar-se recorrendo ao fenômeno de la repetição de la memória a curto prazo. Pode passar. Repetição e potenciação de la memória a curto até la memória a largo prazo. O papel de la repetição. De la mesma informação acelera e potencia a transferência de la memória a curto prazo de la memória a largo prazo, favorecendo a consolidação. Tendência natural do cérebro. Possui uma tendência natural em repetir informações recém-recebidas, especialmente aquelas que captam a atenção da mente. Impacto de la retenção. O estudo profundo de pequenos fragmentos de informação é mais eficaz que o estudo superficial de grandes quantidades. O estado de alerta mental favorece a consolidação, persona plenamente desperta, vezes a cansada. Com o tempo, os rasgos essenciais das experiências sensitivas quedam mais fixos em los depósitos da memória. Pode passar. Codificação e organização dos novos recuerdos. O processo de codificação. Durante a consolidação, os novos recordos são codificados em diferentes classes de informações, não sendo almacenados aleatoriamente em um cérebro. Organização da informação. Tipos análogos de informação são extraídos de los depósitos para auxiliar em o processamento. Comparação de similitudes e diferenças entre informações novas e antigas. Se comparam, no caso, a semelhança e as diferenças entre o novo e o antigo. E parte do processo de armazenamento consiste em acumular a informação acerca que essas semelhanças e diferenças, em vez de guardar os conteúdos novos sem processar. Daí tem o armazenamento das relações entre informações, não só do conteúdo bruto. A importância da associação. Os novos recuerdos são conservados em associação direta com outros recuerdos do mesmo tipo, facilitando a posterior consulta ao arquivo da memória para encontrar informações precisas. Este processo associativo é um requisito necessário para a capacidade de recuperação eficiente da informação ao futuro. Pode passar. O hipocampo e a formação da memória. Amnésia anterógrada.
seria a incapacidade de criar novos recuerdos declarativos a largo prazo depois das lesões hipocâmpicas. O hipocampo é a porção mais medial da corteza em um lóbulo temporal, onde se plega em um princípio seguindo um sentido medial por debaixo do cérebro e depois em um sentido ascendente hacia a cara interna inferior do ventrículo lateral. La extirpação de los hipocampos em casos de tratamento de epilepsia. Os pacientes perdem a capacidade de formar novas memórias declarativas a largo prazo, aunque mantêm as memórias anteriores à cirurgia. A relação com o sistema límbico. O hipocampo é uma das principais vias de saída às áreas de recompensa e castigo do sistema límbico. Estímulos que geram dolor ou aversão ativam os centros de castigos límbicos. Estímulos que geram prazer ou sensação de confortamento ativam os centros de recompensa. Os hipocampos e os núcleos dorsomediales do tálamo, outra estrutura límbica, são especialmente importantes para decidir que pensamentos merecem ser recordados em virtude de seu valor emocional. Seria recompensa e castigo. Pode passar. Certo, amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada se caracteriza pela perda de acesso da memória de hechos e informações, aprendidos antes da lesão ou enfermidade que produziu a amnésia. Lesões em hipocampo podem causar tanto a amnésia anterógrada como a retrógrada, indicando que estes dois tipos estão parcialmente relacionados. Em o papel do tálamo, alterações em zonas talâmicas podem causar especificamente amnésia retrógrada, sem produzir amnésia anterógrada significativa. Uma possível explicação para esse hecho diz que o tálamo pode adoptar um papel de ajuda às pessoas para indagar em los depósitos da memória, assim ler os recuerdos. É dizer, que o processo da memória não só requer o armazenamento do recuerdo, senão também uma capacidade de buscar e encontrar um tempo posterior. As estruturas e suas funções da memória. O hipocampo seria a formação de novas memórias. O tálamo ajuda a indagar em los depósitos de memórias, uma recuperação. Núcleos dorsomediales, seleção de informações relevantes para o armazenamento. Pode passar. Pode passar. Isso daí, o campo precisa de uma distinção. Pode passar, eu deixo só para... Volta, é que mudou só o título. Pode voltar. Hipocampo e aprendizagem do reflexo, uma distinção. Limitação do hipocampo. Pessoas com lesões do hipocampo não apresentam dificuldades para aprender habilidades físicas que não involucrem verbalização ou inteligência simbólica. Em aprendizagem manual ou aprendizagem reflexo, depende da reiteração física das tarefas em vez da repetição simbólica na mente. Bom, o hipocampo não é essencial para a aprendizagem de reflexo. As pessoas com danos em hipocampo têm dificuldades para recordar hechos, conceitos, pero algum pode aprender habilidades físicas e motoras. Isto ocorre porque a aprendizagem de reflexo não depende da memória declarativa, nem da verbalização, sino da prática repetitiva. Por exemplo, um paciente com amnésia não recorda o que estudou ayer. Pode aprender a jogar tênis, a montar em bicicleta, ou melhor, em um deporte através da repetição. Bom, eu acho que é só. Bien, a ver, no nos quitan el slide, por favor. Bueno, entonces
los compañeros estuvieron hablando ya parte de la corteza. Fíjense que mucho de lo que se menciona en este capítulo son cosas que nosotros ya hablamos antes, ¿sí? Entonces, que era fundamental realmente tener que hablarlo para poder comprender mejor y amortiguar más justamente estas cuestiones que se estudian aquí en la parte de intelecto del cerebro, este comportamiento humano y todos los otros capítulos que nos falta desarrollar. Bueno, entonces acá es donde necesita la corteza cerebral, es donde necesitan las capas, que fue, bueno, justamente la manera en la cual empezaron los compañeros a presentar, a exponer, ¿sí? La división en áreas de Brodmann, pero que nosotros ya fuimos aprendiendo con anticipación, ¿ok? Y fíjense la cantidad de veces que se repitió aquí justamente la cuestión del área de Wernicke, el área de Broca, ¿sí? Y nosotros ya pusimos esos ejemplos en clase, ¿verdad? Había mencionado que el área de Wernicke es la parte que nos permite poder darle el valor simbólico a lo que vemos o interpretar lo que escuchamos, ¿ok? Entonces, eso. Y el área de Broca, que está muy conectada con ella, que es la parte para el lenguaje, para poder hablar, ¿sí? Bueno, ahora, algo nada más que me llamó la atención de lo que estaba mencionando y fue el compañero Ciro, ¿sí? Entonces, en los que son zurdos, cañotos, ¿verdad? Así dicen en portugués, zurdo, cañoto, que escribe con la mano izquierda. Bien. ¿Cuál es el hemisferio dominante? Porque fíjense que el hemisferio dominante en un diestro, hablo primero en un diestro, diestro que escribe con la mano derecha, ¿ok? Entonces es el lado izquierdo, el hemisferio dominante del lado izquierdo. Y en un zurdo, ¿cuál es el lado dominante? O direito. Direito. Sim. Bien, bueno, vamos a aclarar entonces esta parte, ¿sí? En realidad, el hemisferio dominante, porque hablamos en total, ¿sí? Ah, Es o sigue siendo el lado izquierdo, tanto para el diestro como para los cañotos, ¿sí? Déjeme que voy a aclarar un ratito. Entonces, sí tenemos nosotros los dos hemisferios cerebrales, sabemos que están conectados por la estructura que se llama cuerpo calloso, ¿verdad? Y así estamos el cuerpo calloso. Entonces, una ruta de axones que comunican a ambos hemisferios. En la mayoría de las personas, podemos citar primero los diestros, el dominante es el lado izquierdo. En los zurdos también es del lado izquierdo. Pero cuando hablamos nosotros de hemisferio dominante, nos estamos refiriendo no solamente a la parte motora, nos estamos refiriendo al complejo en sí. Nos estamos refiriendo a la parte de la memoria, la parte del intelecto, la parte, entonces, la comprensión, ¿ok? Entonces, sigue siendo el hemisferio dominante el lado izquierdo. Ahora bien, pero bueno, ¿pero por qué escribe con la mano izquierda entonces? Bueno, yendo específicamente la parte motora, sí. En el cañoto, la parte motora, el lado derecho, la corteza motora. Pero el resto, el lado izquierdo. ¿Se entendió? No sé si se quedó claro o no. Entonces, el 75% o 80% incluso podemos mencionar, el de las personas, el hemisferio dominante es del lado izquierdo. ¿Ok? Y solamente un 20% aproximadamente es el lado derecho, el dominante. Y en un porcentaje mucho más bajo, 5%, de las personas tienen dominio dois. de los dos hemisferios. ¿Ok? Los dos. Bueno, entonces, eso nada más quería dejar en claro. Entonces, si hablamos de la corteza cerebral en un complejo, en un total, incluso en el cañoto, sigue siendo el lado izquierdo, ¿ok? Pero en el cañoto, la corteza motriz, solo la corteza motora, habilidades manuales, ¿ok? Entonces va a ser del lado derecho. Pero el resto, memoria, aprendizaje, está, lenguaje y todo eso es el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quedó claro, más confuso. Bueno. Sí, esta es una pregunta de examen, claro, categórico. ¿Cómo se llama la estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales? Cuerpo Cuerpo calloso. calloso. Entonces, Ujú. acá, ¿cuál es una pregunta de examen que surge nada? ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? ¿Cuál es la estructura que conecta ambos hemisferios? ¿Cuál es la estructura entonces de la comprensión simbólica y del lenguaje? Wernicke. ¿Dónde está el área encargada del poder hablar? Está de manipular la lengua, el área de Broca.
¿sí? Ya preguntamos incluso eso en el examen parcial, ¿verdad? Sí. Bien, entonces son cuestiones que se mencionan o se fortalecen acá, ¿sí? Bien, y otra cuestión es que fue muy interesante que estaban citando acá, es la clasificación de la memoria, ¿verdad? Entonces citaron la memoria de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, memoria, y bueno, los otros tipos de memoria también, la declarativa, por ejemplo. Adilson, você lembra Sim, ainda do seu primeiro beijo? eu lembro. Lembra? Lembra onde que foi? Lembro. E lembra Foi muito a pessoa que traumático. foi? Mas Foi lembra muito a pessoa? traumático. Não dá para esquecer. Bueno, mas lembra da pessoa e tudo isso? Ah, lembro. Aham. Lembra da roupa que você tinha aquele Não, momento? aí não. Então, da roupa que tinha a pessoa? Não, Tava não sem. lembro. Mais ou menos? Era de dia, era de noite, era de tarde? Nossa, só estou perguntando Era assim, de você tem... noite. Bueno, pero tenés detalles, Sí, ¿verdad? sí, sí, Bueno, sí. entonces eso, por ejemplo, eso es un ejemplo de memoria de largo De plazo, es una largo memoria plazo. declarativa, ¿sí? Es una memoria entonces declarativa, episódica, ¿está? Porque vos podés incluso como recordar y narrar, ¿se entiende? Sí, Entonces, estoy poniendo solamente un ejemplo alemán, estoy sí, poniendo sí, solamente un sí, ejemplo. Podemos citar cualquier otro, ¿verdad? sí. Bien, y ahí también estuvo citando la memoria de corto plazo, mediano plazo. Está a corto plazo, por ejemplo, podemos citar el número telefónico. Ahora yo tengo el número telefónico de una persona, tengo el número telefónico de Bruno, me acabo de pasar, y yo tengo en mi cabeza, está, y repito porque voy a discar. Pero después de usar lo que tengo, o hacer lo que tengo que hacer con ello, después ya me olvido. Mediano plazo, típico examen parcial. Vos sabe todo para prueba parcial, ¿ok? Pero después de unas semanas, olvidaste, ¿ok? Bien, y me gustó mucho eso que mencionabas, Dilson, que la memoria como la cuestión de unas huellas. En realidad las huellas acá no se referían a la huella digital, sino a la huella que se deja al pisar, como a Ah, sí. pisada. Sí, Pegadas. y Ah, por ejemplo, una persona, ¿cómo se dice en portugués eso? Pegadas. Pegada, a eso se refería. ¿Está bien? yeah. Pero todo bien, pero se comprendió bastante bien. Sí, Entonces sí. se refería más bien como a unas pisadas, está como cuando andamos en la nieve, ¿está? Um caminho marcado. Es un camino marcado, exactamente, ¿está? Entonces, a eso más bien se refería. ¿Qué más? Sí, muchas estructuras contribuyen a la cuestión de la memoria, desde los ganglios de la base, desde el tálamo, ¿ok? La corteza misma y bueno, y sin lugar a duda, el hipocampo, ¿ok? Entonces, no sé si, Idete, esta es tu computadora, ¿verdad? Podés buscar en Google una imagen de hipocampo. No sé si ya le mostré, pero quiero que ponga ahí hipocampo y coloque imagen. Imagen. No, busca otro más abajo. Abajo, no. Abre Selecciona todas as imágenes. imagens, Idete. Esa. Bien, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, a ver si encontramos una imagen. Ahí está, el de caballito de mar. Fíjate con el caballito de mar, ahí abajo. Este? Não, No. A cavalinho de mar, olha aí a figura de cavalinho de o mar. cavalo Acá. marinho. Ese cavalo Este. marinho. Este. Eso, perfecto. Ahí tenemos entonces, fíjense la imagen de lo que es el hipocampo. De hecho, el caballo marino se conoce como hipocampo. Caballo marino o hipocampo es su nombre. Entonces, esta estructura del sistema nervioso central, que tiene la forma de ese caballo marino, es lo que se llama hipocampo. ¿Ok? Y bueno, este es nuestro principal HD. No es el único, es nuestro principal HD. ¿Ok? Y es la estructura que se compromete, por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer. ¿Ok? En la enfermedad del Alzheimer. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Hola. Bueno, en la enfermedad del Alzheimer. ¿Está bien? Bueno, entonces quiero que reconozcan esa estructura, el nombre de dónde viene, ¿ok? Y lo relacionen con una patología que justamente es la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer
es la enfermedad entonces de demencia más frecuente que existen en personas adultas, ¿ok? Y es terrible, ¿ok? Puede hasta que parecer gracioso, pero en realidad es terrible, ¿está? Bien, entonces hay que tener mucha paciencia con esos pacientes, ¿está? Entonces, desde el saludo, hola, yo soy el doctor Pablo Frutos, vengo a atenderla, a hacerle algunos exámenes físicos, vamos a evaluar su presión arterial, ok, perfecto, entiende todo, pero pasado después unos minutos, le pregunta, ¿y usted quién es? Otra vez, y le explica de vuelta, ok, y pasado unos minutos, le repite por tercera vez la pregunta, ¿usted quién es? ¿Me están siguiendo? Entonces, mucha paciencia, ok. Bueno, hay muchas películas relacionadas a la enfermedad del Alzheimer que son interesantes y buenas de ver también para sacar nuestro lado humano. Bueno, entonces ya solamente agradecer al grupo, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, cumplir con la asignatura, cumplir con el deber del estudiante, siempre firme y fuerte. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, chicos, ya Gracias, está. profe. Vale, vale. Vamos, ir, vos está no carro, né?